Olá pessoal, tudo bem? Olha só, muito feliz aqui por você estar participando da nossa Semana Intensiva de Língua Portuguesa. E muita gente me mandando direct no Instagram, querendo tirar dúvidas, etc. E a gente dando atenção. Muito feliz por estar próximo a você nesse momento. Agora, vamos começar a aula 2, porém você tem que assistir a aula 1, porque lembre-se do nosso sorteio. Portanto, vai lá, se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1 e depois você vem para cá, que nós vamos começar a aula 2 daqui a pouco. Beleza, gente, então, você que já assistiu a aula 1 viu como as questões que a gente chamou de malditas, maquiavélicas, elas são perigosas, eu sempre digo isso. É necessário que você tenha consciência do que você está fazendo. Não adianta você querer ser aprovado acertando questões chute ou achando que eu acho que este item é o verdadeiro. Você tem que ter apuro técnico. Foi isso que a gente viu, foi isso que a gente fez na aula 1. A gente mostrou qual a linha de raciocínio que você deve seguir, qual o conteúdo de gramática que você tem que estudar para resolver aquela questão, aquelas questões que nós resolvemos. Então, assim, é fundamental que a gente siga esta linha de pensamento. Questões fáceis, todos respondem. Todos respondem. E aí, a gente não está dentro do nosso projeto. O nosso projeto envolve que você acerte as questões fáceis e que você acerte aquelas que a maioria não acerta. E é nesse momento que você vai ter o seu nome divulgado lá no DOI. É isso que nós queremos. Então, esta trajetória exige que a gente passe por este ritual de responder a essas questões malditas, a essas questões difíceis, porque se a gente não fizer isso, não vai acontecer um milagre de você só resolvendo questão fácil, só observando dica de Instagram, as dicas de 30 segundos, isso aí não resolve. A gente precisa conversar, a gente precisa ler, resolver questão, discutir possibilidades de você pensar. Tipo, já aconteceu com você? De você tá resolvendo uma questão, está dentro de um item e dizer, eu acho que esse item é verdadeiro. Aí você pula para outro e volta e diz, não, eu acho que isso aqui é falso. E aí isso gera uma ansiedade. Para você errar a questão, é muito fácil. Então é isso que a gente tem que cortar. A gente tem que cortar esse tipo de pensamento. A gente quer um pensamento reto, objetivo, olhar a questão e dizer, eu sei de que trata essa questão. Eu sei qual é o movimento que a banca vai fazer. Só que isso exige bastante da gente. Beleza? Então é isso que nós vamos continuar fazendo aqui, nós juntos. Muito bem, pessoal. Então, lembre-se do nosso sorteio, né? Nós iremos ter no dia 2 de fevereiro o nosso sorteio e para que você participe desse processo, você precisa assistir às 3 aulas, não é isso? Você precisa responder às 3 perguntas que nós vamos fazer. Cada pergunta, obviamente, relacionada a cada aula. Não vou dizer qual é, obviamente, qual é o ponto. Por isso que você tem que assistir às 3 aulas. E você poderá enviar as respostas até o dia 2 às 16 horas. Ou seja, pensa bem, dia 2 de fevereiro, às 16 horas, o limite para você entregar as respostas. No mesmo dia, às 18, haverá o sorteio. E se você ganhar vai ser legal, muito legal. Então, fica aqui comigo, não sai. Bom, agora fica a dúvida, né? E o que eu vou ganhar, professor? Será um carro 0 quilômetro? Seria muito legal. Mas eu não posso sortear um carro para vocês. Qual vai ser o sorteio? O sorteio do curso, meu curso Português em 15 semanas. Um curso com características que eu entendo como inéditas, porque a gente tem ali um processo, um projeto, algo que vem sendo construído com bastante pensamento. Há muito conteúdo, muita videoaula. Se você, adorei essas videoaulas que eu assisti com você, você vai ter lá um montão de videoaula.
Você vai ter grupo VIP de WhatsApp, e aí a gente pode tirar dúvida a qualquer momento, a qualquer hora do dia, exceto de madrugada, obviamente, domingo, não problema. Mas já respondi, sabia? Já tirei dúvida de muita gente. Domingo, sim, domingo, sábado, de madrugada não, mas domingo sim, sábado também. Então, isso acontece. Então, o curso em Português em 15 Semanas é um projeto diferente. Muita gente me pergunta, é um português do zero? É mais do que português do zero. Eu sempre digo isso. Por que é mais do que português do zero? Porque ele é um curso, primeiramente, que ele não tem limite de gravações. Você tem lá no curso Português em 15 Semanas um curso de redação, curso teórico de redação, olha só, totalmente, não sei escrever um texto dissertativo. Está aí lá, tá, aparece lá na nossa plataforma. Professor, um curso de resolução de questões. O curso Desvendando a FGV com mais de 136 vídeos. Gente, é muita coisa. E cada videoaula dessa, em média, são 136 vídeos. Cada videoaula dessa com mais de 15 minutos. Então, assim, é quase que um carro 0 quilômetro. Tô brincando, não é como um carro, mas para você chegar à sua aprovação, pegar carona no Português em 15 Semanas será bem interessante. Então eu vou torcer muito para que você seja sorteado, tá bom? É isso. Gente, mas aí você me pergunta, mas professor, para que eu vou querer um monte de videoaula dessas? É muita coisa, não vou ter tempo. Eu entendo, realmente é complicado. Mas aí vamos pensar assim. Se você já é um concurseiro experiente, você vai tocar naqueles pontos que são nevrálgicos. Olha, eu só quero assistir a essa videoaula, aquela e aquela outra. Beleza. Mas também nós vamos ter simulado. Você pode fazer simulado. E vai fazer simulado. Né? Você pode tirar dúvida. Entendeu? Então, assim, aos alunos que estão mais adiantados, fique tranquilo. O conteúdo é grande, é muita coisa, isso é bem verdade, mas você filtra aquilo que especificamente você quer. Você não precisa assistir a todas as videoaulas que lá estão. Agora, professor, estou começando agora, então assim, olha, eu já fiz, voltei, mas eu quero começar tudo de novo. Então pronto, então perfeito, então fica aqui comigo. Você tem a opção que você quiser, tá bom? Então, nada de estresse em relação a isso. Muito bem, gente, nesta aula 2 nós vamos fazer uma análise estatística de questões, em que nós vamos apresentar aquilo que cai mais. O objetivo é fazer com que você tenha uma orientação. Muita gente, muito concurseiro diz, poxa, você tem tanta coisa, olha aquele edital gigante. Gente, nunca cai tudo, claro. Né? As bancas, elas têm cacuetes, elas têm as suas panelinhas ali, gosto mais disso, daquilo outro, e eles põem lá sempre o mesmo roteiro. Claro que há sempre uma novidade. Você pega no universo de 5 certames seguidos, você pode encontrar dos 5, 2 certames com uma novidade, uma questão que não era uma questão prevista, etc. Então, assim, o objetivo dessa aula é exatamente contemplar essa regularidade que as bancas, de um modo geral, elas têm. Então, é importante você saber se aquilo que você está estudando de fato cai, porque muitas vezes você gasta um tempo, você perde a disposição, muitas vezes, você está ali disposto, estuda uma coisa e não cai, é muito chato isso. Tá bom? Então o objetivo é fazer essa análise estatística. E também nós vamos responder às outras questões, porque nós paramos na 4ª questão, lá na aula 1, então faltam as demais questões, por isso você tem que ficar aqui, para a gente poder ir até o fim. Muito bem, pessoal, tudo tranquilo com vocês, tudo em ordem? Vamos então à nossa aula 2 da Semana Intensiva de Língua Portuguesa. E se você não assistiu a aula 1, por favor, para tudo, volta, assista a aula 1, porque lá na aula 1 nós vamos ter uma série de coisas e você sabe da história do sorteio, então não vacila, tá bom? Depois a gente fala mais a respeito dele. Bom, vamos então entrar nesta nova aula, que será dividida em duas partes. A primeira parte será uma parte de análise estatística, como vocês estão vendo aqui.
Já aparece aqui em cima, como vocês percebem, análise estatística de questões. E a segunda parte da aula será a continuidade daquelas questões que nós começamos a resolver na aula 1, tá bom? Afinal de contas, nós vamos ter perguntas, né? Então, cada aula haverá uma pergunta, então eu preciso de conteúdo com vocês para que você faça a apuração de tudo e participe do sorteio, né? Bom, vamos então a esta parte 1. Eu julgo muito importante isso. O candidato, ele precisa entender, ele precisa desse filtro. Candidato que chega, principalmente se você é um candidato de primeira viagem, está começando a estudar para concurso público agora, então você vai ter bastante dificuldade. Você vai olhar um edital e dizer, meu Deus, isso aqui é a gramática inteira, ou então dizer, putz, por onde eu começo, o que eu dou mais, o que eu valorizo mais, etc. Então, assim, o primeiro ponto é entender que o que cai não é aquilo que muitas vezes o candidato quer que caia, e sim aquilo que a banca deseja, ou aquele conteúdo do qual a banca gosta mais. Então, isso é um ponto importante. Por que você está falando isso? Veja, muitos candidatos dizem assim, eu adoro estudar crase, porque, putz, crase é muito legal. Aí o candidato, às vezes, acaba que estudando crase, acaba que dedicando muita atenção a um tema, tipo crase, por exemplo, e aí há, naquela banca específica, um assunto do qual o aluno não gosta, aí ele deixa de lado. Por exemplo, essa parte de análise mórfica, putz, eu vi que cai, mas isso aqui é tão chato, eu vou deixar para estudar depois. Olha aí, um erro evidente, né, de um candidato que deseja passar, ele não pode dar um vacilo desse, entende? Então, assim, o primeiro ponto é lembrar que cada banca tem, sim, os seus gostos, tem as suas expectativas, e tem também o seu peso de braço. Quando eu falo peso de braço, no sentido de que há algumas bancas que são mais, digamos assim, generosas com o candidato, e há outras bancas que não têm nada de generosidade, que são absolutamente cruéis, e elas querem que o candidato sucumba, elas querem que o candidato não passe. Então, é importante você entender essa realidade, tá certo? E digo mais, repito, nada de querer, a partir de agora, estudar apenas aqueles assuntos que são mais do seu gosto, porque às vezes o candidato, isso é, na verdade, isso que eu vou falar aqui é de ser humano, gente. A gente se auto-engana, né? A gente se auto-engana muitas vezes. Então você está ali estudando um assunto, é um assunto que você domina, e aí você acaba aqui resolvendo muitas questões, acertando muitas questões, e o teu cérebro começa a entrar numa zona de conforto e dizer assim, não, tá tudo bem, eu estou me garantindo, está tudo em ordem, está tudo sob controle. Mas aí há assuntos que você deixou de lado. Então é exatamente aqui que entra esta aula, para que você não se esqueça de que há assuntos que são muito valiosos e que não podem ser deixados de lado. Vamos começar então? Vamos aqui. Eu coloquei, como vocês estão vendo aqui, olha só, isso aqui é um discão, né? Pensa num discão. Eu fiz com muito cuidado, eu pensei bem. E aí a pergunta que você me faz, professor, isso aqui tem a ver, isso aqui é de qual banco especificamente? Pois é. Não tinha como a gente, nesta aula 2, apresentar, por exemplo, o roteiro de 4, 5 bancas. Impossível. Porque seria uma aula inviável, seria uma aula de 4 horas, por exemplo. Então a gente não tem como fazer isso. Faremos isso no outro momento, né? No Português em 15 Semanas, que é o meu curso, lá a gente faz isso, mas aqui não dá pra gente fazer aqui, porque a gente tem que resolver questão ainda, então é uma semana de imersão na língua portuguesa. Bom, vamos aqui então. Então, como eu dizia a vocês, é uma análise geral, então eu pincei daquelas principais bancas que estão no país. Não é só CESP e FCC. Muita gente pensa, é só CESP. Não. Aqui tem CESP, tem FCC, tem FGV, tem VUNESP, IBFC, CCV-UFC, IBFCE, que mais que eu pensei? Aquela lá, CESGRAN Rio, tá bom? Conisul, até a Conisul eu peguei, andei vasculhando as questões da Conisul, Fundeb, enfim. Então, assim, é um todo, né? Claro que esse um todo, ele já dá muitas informações ao candidato. Então, vamos analisar aqui e seguir o relógio, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, o gráfico no sentido horário, tá bom?
Então, o primeiro assunto que aparece, você está vendo, um pouquinho perto aqui, estão misturadinhos, que é fonologia. Eu coloquei 2% para fonologia porque há bancas que cobram e há bancas que não cobram. Mas é importante mencionar o seguinte, nesse tema fonologia, eu incluo também aqui a parte de separação silábica. Porque fonologia não é só aquela parte de tongo, tritongo, hiato, vogal, semivogal, dígrafo, encontros consonantais, também tem a ver com separação silábica. Tá? Então, esta parte 2 não é toda banca que cobra. Essa parte 1, desculpe-me, este tema 1, fonologia, não é toda banca que cobra. Então, por exemplo, professor, minha banca é CESP, FCC ou FCC. E aí, vale a pena gastar tempo com fonologia? Não, não vale a pena. Você vai precisar de um pouquinho de fonologia, sendo bem honesto, mas é muito pouco mesmo, porque nessas bancas é possível que é uma questão rara, caia uma questão de acentuação gráfica. E se cair uma questão de acentuação gráfica, você vai precisar dominar o conceito de tongo crescente e decrescente, porque é uma regra de acentuação gráfica que diz isso, todo o vocábulo paroxítono terminado de tongo crescente ou decrescente é acentuado. E aí você precisaria só desse mínimo domínio. Então, não vá gastar tempo com o resto, entendeu? Não há necessidade de você enlouquecer. Eu quero saber qual é a diferença da glade para a diferença do tritongo. Não faz sentido você gastar o seu tempo com isso, tá bom? Muito bem. Mas há bancas que cobram bastante, tipo assim, a CCV, muito cuidado, a banca CCV, ela cobra a parte de fonologia, incluindo no pacote fonética, e aí é bem complicado. Mas, então, muito específico de uma banca CCV UFC, essa banca cobra fonologia e adiciona a fonética, que torna a questão ainda mais difícil, mas aí é uma característica desta banca. Análise mórfica, não é toda banca que cobra também, né? Então você vai encontrar isso em algumas bancas, por exemplo. Professor, eu posso encontrar a questão de análise mórfica onde? Sesgran Rio pode cobrar? Pode cobrar. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar? Pode cobrar uma questão envolvendo análise mórfica. Pode, vai depender do azar seu, né? Eles podem cobrar, e o azar, sim, de cair esse assunto, né, na prova. As carreiras, que eu chamo de carreiras universitárias, ou seja, todos os concursos da área de universidades federais, incluindo a CCV, o UFC, no caso a Universidade de Fortaleza, perdão, Fortaleza não, Universidade Federal do Ceará, desculpe-me, e os centros, os institutos federais. Então, nos institutos federais, existe uma possibilidade de cair a análise mórfica. Então, muito cuidado aqui. Quando eu falo lá na análise mórfica, eu me refiro a quê? Radical, raiz, vogal temática, desinência de gênero, desinência de número, desinência modo temporal, desinência de número pessoal. Essas bancas que citei, elas podem cobrar. Agora, entrando naquelas outras bancas, né? CESP, FCC, por exemplo, a chance muito pequena de cair, quase que zero, não temos. Ali aparece às vezes uma questão de vocabulário para você olhar a raiz do vocábulo, mas muito indireto, de maneira muito indireta. Então, para essas últimas bancas que citei, o perigo é praticamente zero aqui, 0,0001% de chance de cair, tá certo? Para as outras, uma chance interessante. Acentuação gráfica, eu coloquei 5% para acentuação gráfica. As bancas menores gostam de cobrar esse assunto, as bancas menos conhecidas no país. Então, se a tua banca for uma banca bem local, ali, vou prestar um concurso um concurso lá para o interior do Paraná, Cascavel, a banca é uma banca local, chance de cair uma questão de acentuação gráfica é grande. É um concurso para a região de São Miguel, lá, São Miguel dos Anjos, lá no Rio Grande do Sul. Então, a banca é uma banca local? Sim, provavelmente. Então, você tem uma chance de cair uma questão envolvendo acentuação gráfica. Aí, lembre-se, para que você fique mais seguro na acentuação gráfica, você precisa conversar um pouquinho com a fonologia. Porque você vai precisar lembrar os conceitos de tongo,
tritongo, você vai precisar lembrar os conceitos de tom crescente e decrescente, dígrafo, você vai precisar um pouquinho de dígrafo, vai precisar do conceito de ato, então isso tudo vai conversar, tá bom? Então, a acentuação gráfica exige que você dê uma voltinha lá na fonologia, porque parte da acentuação gráfica tem a ver com o som, né? É fundamental isso. Muito bem, continuando a nossa análise. Aí vem esse pacotão aqui, né? Classes de palavras. É muita coisa, realmente. E assim, dependendo da banca, as classes podem ser cobradas de diversas formas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar. Se for uma banca, vamos lá, vamos imaginar aqui uma banca como a OCP. Vamos pensar a OCP. Só lembrando, eu não citei a OCP. A OCP também entrou aqui nesse grupo, viu? Banca lá do Paraná, boa, gosto da OCP. Você pode ter uma questão pura e simplesmente de classe de palavras, ou seja, ele fragmenta o texto, tira um pedacinho do texto, grifa uma palavra e diz. O vocábulo destacado acima classifica-se morfologicamente como. Aí é uma questão seca, tipo assim, exige que você domine as 10 classes. Tá? Uma questão nada de firula na questão. Já há outras bancas, como por exemplo, vamos pensar aqui CESP e FCC, que são bancas um pouco diferentes. Eu vou colocar a FGV também. A FGV tem questão seca de classe de palavras, mas ela tem também uma questão que é uma questão misturadinha. Por exemplo, ela envolve pronomes e preposição nas questões em que ela liga pronome relativo e uso de preposição. E aí você tem que dominar análise sintática, aí acaba aqui a análise sintática sendo fundamental nesse processo, mas ao mesmo tempo você tem que saber quais são os pronomes relativos, o que é uma preposição, de onde vêm as preposições, e aí a banca acaba que te envolvendo numa zona nebulosa. É uma questão mais nebulosa, bem mais inteligente. Né? Claro que não dá para parar aqui e colocar um exemplo, mas lá no Português de 15 Semanas eu faço isso com muito detalhe, explico, exploro, enfim, aqui é só uma apresentação de norteio, como vocês estão vendo, né? Então, assim, minha banca é a OCP, minha banca é FGV, CESGRAN Rio, IBFC, VUNESP, você pode ter uma questão seca de classe de palavras. E pode ter uma questão também envolvida. Eles podem fazer isso. Essas bancas, elas não são tão, assim, limitadas, não. Elas têm, sim, seus momentos de fúria. Então, ela pode muito bem colocar uma questão, pegar uma tal qual uma questão da banca CESP ou da banca Fundação Carlos Chagas e jogar no mesmo formato ao estilo dela. Então, tudo pode acontecer. Então, é importante que você domine as 10 classes de palavras. Claro que entre as 10 classes de palavras há aquelas menos valiosas, né? Por exemplo, interjeição. Ninguém cobra, ninguém quer saber da interjeição. Eu chamo as pobres coitadas, ninguém olha as interjeições. Mas, assim, as demais classes são muito valiosas. Claro que há algumas de menor prestígio, como, por exemplo, os artigos, eles são quase que negligenciados em muitas coisas, em muitas bancas, por ser uma classe muito previsível, muito fácil. Mas ela pode, às vezes, querer complicar a vida do candidato, colocando assim, o artigo C é menos importante, mas eu vou tentar aqui fazer com que ele se confunda entre o artigo e a preposição, o artigo A e a preposição A. Então ele pode fazer esse tipo de coisa. Então, atenção aos relacionamentos aqui. É uma aula muito valiosa. Eu considero a aula de classe de palavras uma aula fundamental, né? A gente olha assim, 13%, putz, é muita coisa. Bom, saindo da morfologia, vamos entrar agora naquilo que nós chamamos de análise sintática. Você pode dar uma olhadinha aqui no relógio que nós não temos análise sintática, eu não coloquei. Porque, na verdade, a análise sintática é um nome muito genérico, né? Assim, eu quero aprender análise sintática. Então vamos aprender regência, concordância, crase, pontuação, entendeu? Um monte de coisa. Então a análise sintática é um nome muito genérico. Então vamos lá. Regência. Eu coloquei regência aqui, mas obviamente que isso diz respeito às duas regências, tanto a verbal quanto a nominal. Então, regência, genericamente, é um tema que ele é exigente, sim. É fundamental que você entenda, primeiramente, assim, o conceito de regência, né? Saber o que está por trás da regência verbal e da regência nominal. Né? É muito importante, a gente vai resolver, inclusive, uma questão disso aqui daqui a pouco. É importante você dominar, dentro das regências
da regência verbal. É importante você dominar o que eu chamo de G20. O que é o G20? São aqueles verbos clássicos. É o grupo dos 20 verbos. Assistir, visar, chegar, ir, lembrar, lembrar-se, esquecer, esquecer-se e tantos outros. São 20 e tantos verbos, 22, 23, depende, varia de gramática para gramática. No meu material eu coloco 23 verbos, criando ali uma zona de segurança. Mas 20, o número 20 é um número já bem redondinho, é um número que normalmente aparece. Então são verbos que a gente chama de verbos clássicos, então eles têm uma chance imensa de aparecer. Portanto, muita atenção ao tema regência. E lembrando, o tema regência, ele propicia que você tenha contato. Vou usar aqui a canetinha, só um instantinho. No tema regência que você lida com alguns elementos sintáticos. Por exemplo, ó, os objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Quer dizer, ele vem daqui, né? Eles vêm daqui, esses objetos. O complemento nominal, né? O complemento nominal vem de regência também, de regência nominal. E aí, por tabela, você acaba aqui fazendo aquele espelhamento básico, clássico, que todo mundo precisa saber, a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Olha aí, ó. Escrevendo aqui com o mouse, aí fica meio assim devagar, mas é melhor assim do que ficar feio. Então, veja que o tema regência, ele isoladamente, ele já traz aqui 1, 2, 3, 4 funções sintáticas. Fora as funções sintáticas que são exigidas quando você... As demais funções sintáticas são exigidas quando você está fazendo uma análise sintática como um todo. Quer dizer, se eu estou analisando a regência de um verbo, eu não vou descobrir só o objeto direto ou indireto, eu vou descobrir também um sujeito. Eu vou descobrir também uma adjunta adverbial, que está ali se passando por objeto, por exemplo. Então, é muito importante dominar esse assunto. Muito importante. Assim, regência eu considero um assunto assim que... eu posso confessar uma coisa a vocês? Vou confessar uma coisa a vocês. Vou até beber para criar coragem. Olha só. Enquanto professor... Enquanto eu não dominei, enquanto eu não entendi o que era regência, na verdade eu nem dominar, acho que a palavra não é nem essa. Porque a regência é muito grande, né? Porque são muitos verbos. Então, você dizer que você vai dominar é uma coisa meio arrogante. Mas eu posso dizer o seguinte, enquanto eu não entendi o que era regência, eu não consegui dar uma aula boa de regência. Eu só fui ficar tranquilo numa aula de regência quando eu entendi. Agora eu entendi o que é isso. Tipo, quando eu entendi essas conexões aqui. Que eu não entendia. Eu achava que regência era uma coisa assim, só olhar o verbo é uma coisa local. Eu tinha essa impressão de que regência era uma coisa muito intrínseca ao verbo. Mas não é. A regência ela é um movimento de dentro para fora. Não é de dentro para dentro. Né? Você descobre a regência do verbo e daí esse entendimento faz você expandir a sua percepção de frase. Aí você começa, ok, eu entendi a regência de verbo, então eu estou entendendo que isso aqui é o sujeito, estou entendendo que isso aqui é o adjunto adverbial, está aqui o objeto indireto, está aqui o objeto direto, entende? Essa pontuação pode ser... E aí começam os diálogos, que são assim, muito legais. Mas são difíceis, obviamente. Vamos ao próximo ponto, crase, olha o nosso tempo aqui. Eita, pau! Vamos a crase, 10% para crase também. Crase é um tema muito... E outra coisa, né? Parte do tema crase, e aí eu vou colocar essa estatística aqui, uma estatística dentro de uma estatística, eu digo isso na aula, sempre eu digo isso, 85% dos casos de crase dependem de regência. Só 15% não dependem de regência. Então, assim, veja como a coisa é. Se você entende regência, você tem uma chance gigantesca de entender crase. Você vai entender. Não há como não entender. Entende? Então, assim, a conexão desses assuntos é gigantesca. Crase, nem se fala, é um assunto muito, muito batido. Você precisa dominar. Claro que há coisas que não caem de crase. É engraçado que muita gente joga muita luz nas exceções. Sendo honesto, as bancas de um modo geral, e aqui eu coloco todo mundo na mesma mesa aqui, tá? Elas cobram básico. Elas cobram básico.
Elas não cobram, assim, aquelas exceções das exceções. É legal saber, sim, certas exceções, assim. Putz, tá aí que eu nunca... É legal saber. Mas, honestamente, você que tá com um pouco tempo para estudar, ele não tem muito tempo, meu filho nasceu agora, papapá, correria. Cara, vai, amigo, amiga, né? Vai no básico. Que é o básico? Vai na regência aqui. Você tem chance imensa de acertar a questão de crase. Entendeu? Vamos lá, então. Concordância, o próximo ponto. A concordância, em especial a verbal. Coloquei 13%. Há bancas que chegam a cobrar até mais, interessante, mais de uma questão por prova. Essa banca eu digo quem é. A Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas chega a cobrar mais de uma questão. Tipo assim, uma prova de 15, ela põe 2 de concordância verbal. E outra, quando você entende concordância, eu estou jogando muita luz na verbal, por exemplo, você entende a partícula se. Há 2 casos clássicos que envolvem concordância e que se você não souber a partícula se, partícula passivadora ou índice de determinação de sujeito, já era. São 2 casos de concordância clássicos que caem muito. Que caem não, vou melhorar aqui. Despencam. Questão envolvendo partícula passivadora e índice de determinação do sujeito cai bastante. Se você não sabe essa diferença, você não tem problema com concordância. Então você vê como as coisas estão conectadas, né? Bastante conectadas. Bom, na concordância também você... Claro, ele é nominal. Nominal cai pouco. Poucas são as bancas que cobram. Por exemplo, aquela história do bastante, bastantes. Não é? Estou com bastantes amigos em minha casa. É isso? É, muitos amigos, que é o bastantes. Está funcionando como um pronome adjetivo, nesse caso. Né? E ele pode ser um advérbio também. Né? Os meus amigos estão bastante agitados. E essa diferença é legal saber, mas isso não é o que cai muito de um modo geral. É um tema que você tem que dominar, mas não é... Em se tratando de concordância, é a verbal. É a concordância verbal que cai mais. Tá? Mas é óbvio que há bancas que gostam muito desses casos clássicos. Por exemplo, posso citar a banca Fundação Getúlio Vargas gosta. Os institutos federais, eles gostam de concordância nominal. Sim, essa história do bastante do meio, meios, do obrigado, obrigados no plural, que é esquisitíssimo. Mas essas bancas menores, elas têm uma chance maior de... Bancas mais robustas, mais conhecidas nacionalmente, cobram menos. Tá bom? E aí vamos a esta criatura aqui, pontuação. Meu Deus, que monstro! Pontuação é um monstro. Se você observar bem, aqui nós temos 14%. Há uma crescente aqui, né? Obviamente que classes aqui 13%, mas até então quem tem mais é a pontuação com 14%. Bom, gente, eu sempre digo, olha, quem já assistiu a minha aula no presencial, lembra que eu digo assim sempre, olha, se a prova fosse amanhã, se o concurso fosse amanhã, se eu tivesse uma aula para ministrar a vocês, esta aula seria uma aula de pontuação. Isso é verdade, eu sempre digo isso. Por quê, professor? Simples. Porque quando você estuda pontuação, você precisa entender de classes de palavras, olha só, você precisa saber, sim, bem, classe, substantivo, adjetivo, pronome, importante, numeral, advérbio, sem dúvida. Você precisa ter noção de estrutura sintática, e quem te dá noção de estrutura sintática é o tema regência, que vai te dizer que existe um negócio dentro da frase chamado objeto direto, existe um negócio chamado complemento nominal, entendeu? E aí eu preciso desses conceitos aqui de regência para te dar uma regra de vírgula. Porque eu não posso te dar uma regra de vírgula, tipo assim, muita gente faz, muito candidato faz assim, eu tô achando que essa vírgula está boa, tá aí que eu gostei dessa vírgula. Ou então, a banca pede para tirar a vírgula, gostei não, acho que essa ficou tão esquisita assim, eu li, achei tão assim, tão sei lá. Que é isso, pelo amor de Deus. Como é que o candidato quer passar desse jeito? Não há essa possibilidade de ficar achando. Eu sempre digo, não há um enunciado que diga, você acha que essa vírgula está legal?
Ah, acho não. Então pronto, ele tem errado. Não existe isso. Nunca haverá essa questão para você, infelizmente. Né? Então, assim, fica ligado em relação a isso. Então, pontuação é um tema muito vasto. Voltando, você tem que ter noção de classe de palavras, muita noção de regência, tudo que tem a ver, tudo que respinga ao redor do tema regência. Noção de crase, sim, que tá ligado, né? Noção de concordância também, sendo bem honesto, principalmente da verbal. A concordância verbal, ela respinga bastante no tema pontuação. Né? E também tem a ver, obviamente, com outro tema que eu coloquei dentro dos outros aqui. Não coloquei esse tema, que na verdade o que eu vou falar agora está dentro de classes de palavras, né? E que se liga com regência, que é o tema conjunção. Né? As conjunções estão aqui. Você diz assim, mas professor, o senhor não colocou nessa sua análise estatística orações coordenadas e subordinadas. É porque quando você entende o conceito de conjunção, automaticamente você entende o conceito de orações. Né? Então, se eu entendo que o vocábulo que pode ser uma conjunção integrante, aí eu entendo, eu sei que a conjunção integrante atuará dentro de um tipo de oração. Então, esses meus 13% aqui, eles não se referem apenas a questões secas, como eu dizia há pouco. Né? Há questões que fazem os comunicados, né? Ou seja, eu vou falar da conjunção aditiva, mas eu vou aproveitar e falar da oração coordenada aditiva. E aí eu estou dentro do mesmo território. Então a pontuação dialoga muito aqui com as classes de palavras, voltando, né? Exatamente quando ela pega a conjunção, e eu vou precisar das orações coordenadas e subordinadas, um diálogo muito franco. Por isso que tem uma relevância assim, significativa aprender pontuação. Só que para que você chegue à aula de pontuação, você precisa ter uma boa aula de classe de palavras, uma boa aula de regência, uma boa aula de concordância e assim por diante. Bom, agora vamos à parte quase que final aqui, né? Reescritura de frases. Muitas bancas estão aderindo a este modelo. No começo, há uns 10 anos, né? A gente só tinha a banca CESP fazendo isso. Aí depois a banca FCC passou a fazer também. Depois uma banca extinta, chamada ESAF, também passou a fazer. E agora a gente vê muitas bancas fazendo. O VUNESP faz questão de reescritura de frases, já vi questão da IBFC fazendo, a própria banca, a Fundação Getúlio Vargas também faz. Então, reescritura de frases é um tema bem interessante. Amplo, cada banca tem o seu estilo pessoal, então é um tema importante que faz uma espécie de teste de tudo, né? Quer dizer, a reescritura de frase, ela testa conceito de classe de palavras, conceito de regência, de crase, de concordância, de pontuação, ou seja, ele faz uma mistura aqui de tudo. Só não entra, e entra também eu fui até ingrato aqui, a acentuação gráfica entra também, porque muitas vezes ele reescreve uma frase, esquece um acento de propósito, e na verdade, ali aquele acento esquecido é o que faz com que o item seja verdadeiro ou falso, dependendo do comando denunciado. Deu para perceber? Muito bem. E aí vem esses 15% aqui. Oh, meu Deus. Talvez os 15% mais temidos e difíceis. Professor, eu odeio essas questões de compreensão e interpretação de texto. Olha como eu falei compreensão e interpretação. Eu não falei interpretação de texto, né? É até assim, uma obrigação minha zerar isso. Quando você ouvir falar assim, a banca tal cobra muita questão de interpretação de texto. Tá, peraí, calma aí. É interpretação ou é compreensão, ou você está falando dos dois juntos? Entende? Porque assim, são dois processos mentais completamente diferentes. E eu não vou me estender muito aqui, porque eu gosto muito desse assunto, porque se eu começar a falar muito dele, essa aula vai ficar muito longa. Ela já está uma aula longa, porque eu tenho que comentar umas questões com vocês. Mas o fato é que, observe, leitura, na verdade, o que eu coloco como leitura? Compreensão, interpretação, coesão textual e coerência também, e vocabulário. O V está muito feio aqui, mas é um V. Então, olha só. Leitura quer dizer, questões de compreensão de texto é um processo mental bem diferente da interpretação. E aí eu digo que muita gente erra aqui, porque acha que não, isso aqui é interpretação de texto. Primeira providência que eu tomo, quando eu leio um texto e vou resolver uma questão. Primeira coisa que eu pergunto, essa questão de compreensão e interpretação. É de compreensão. Beleza. Então a gente vai jogar com essas ferramentas aqui.
Questão 2 é de interpretação ou compreensão? Interpretação. Ah, então vamos jogar com essas outras ferramentas. Você entende? Que não são as mesmas ferramentas. Porque se você pegar as ferramentas para resolver uma questão de interpretação e jogar na compreensão, aí você vai errar. Do mesmo jeito, se você pegar as ferramentas da compreensão e jogar para resolver uma questão de interpretação, você vai errar também. É por isso que muita gente diz, eu odeio essas questões, eu odeio porque isso aqui é muito subjetivo, não sei o quê. Na verdade, é um erro de entendimento. Não é que a questão é mal elaborada, que a questão é desonesta, não é isso. Não é isso. Coesão tem a ver com os elementos de conexão do texto, e aí a coesão depende muito das classes de palavras. Olha só. É seríssimo. Olha, os elementos responsáveis pela coesão são quem? Substantivos, conjunções, pronomes, em especial, né? Advérbios. Se você conhece as classes de palavras, se você sabe como elas funcionam, você naturalmente vai encarar as questões de coesão com muito mais entendimento. Por isso que uma aula de classe de palavras tem que ser uma aula longa. No Português em 15 Semanas, eu até digo, né? Esta aula aqui, ela é para ser em uma semana, mas ela vai demorar 2. Por quê? Por que o senhor não mata esse assunto em uma semana? Porque não vale a pena. Eu não estou querendo passar por cima do conteúdo correndo, eu quero que você entenda. Porque eu sei que você entendendo essas classes aqui, você chega à coesão com muito mais proficiência. Estão vendo aqui a leitura da coisa? Às vezes a gente está estudando, a gente não tem noção disso. É essa noção que você tem que ter. Por exemplo, um advérbio de lugar. Ele é um elemento coesivo. Ele pode ser um elemento coesivo indicando funções diferentes. Diga-se de passagem. Você entende? Ou seja, ele pode mencionar, induzir o leitor a entender certas coisas ou outras coisas, a depender de como está escrito, como aparece lá na frase. Deu para ver? Muito bem. E aí eu coloquei aqui os 5%, aqueles outros assuntos, que aí eles podem aparecer, sim, alguns assuntos mais esquisitos, menos prováveis, etc. E aí entra aqui, por exemplo, figuras de linguagem, não é toda banca que cobra, aquela parte de parônimos e homônimos, homônimos homógrafos, homônimos homófonos, que mais? Hiperônimos e hipônimos. Então, há alguns assuntos mais específicos, né, muito delicados, e eu coloquei nesse grupinho dos 5%. Bom, espero que você tenha entendido o nosso pensamento. Veja que existe uma lógica nessa escolha, não é uma escolha aleatória. Né? E entender este quadro sob essa perspectiva, eu creio que é muito importante. Acho que você está entendendo agora, né? Por que você tem que se debruçar no tema classe de palavras, por exemplo? Para você entender uma série de coisas. Né? Por exemplo, você tem que saber que quando eu estou estudando pronomes nas classes de palavras, um dos pronomes é a partícula se. O se, ele pode ser um pronome. O se pode ser uma conjunção também. Quando eu digo que a palavra se pode ser um pronome, pode ser uma conjunção, eu estou falando de classe de palavras. Só que se eu já faço esse alerta aqui, nesta aula, quando eu chego a esta aula de concordância, a coisa fica mais fácil. Entende? Como é que a coisa é? E quando você está na aula de concordância e volta a falar do se, partícula passivadora, mas a partícula passivadora é o que morfologicamente? Ela é um pronome. Aí você sai da concordância e dialoga com as classes de palavras. É assim que tem que ser a cabeça do concurseiro. Deu para ver? Eita, que o tempo está passando. Bom, então a gente vai encerrar esse primeiro momento. Falei que eram 2 momentos. Vamos agora ao momento 2. No momento 2, nós vamos resolver as questões. Então vamos agora, tá? Sem perder tempo. Olha essa questãozinha aqui da Banca Fundação Carlos Chagas que diz, olha só. Bom, primeiramente é legal a gente comentar essa questão sob a perspectiva de que um aluno, um candidato, me procurou,
levou a mim a trazer essa questão para cá. Ele me procurou assim, professor, eu fiz assim, deu errado. Eu sempre soube tal coisa. Aí eu achei, poxa, isso aí, e esse candidato não é um candidato qualquer. Então eu fiquei pensando, poxa, se esse candidato, que não é um candidato qualquer, teve essa dúvida, todo mundo pode ter. Entende? Não é um candidato qualquer porque ele é um candidato nitidamente experiente. Então, se ele tinha esse defeito de percepção, você poderia ter também. Vamos lá. Antes, bebamos água na ausência de uma Heineken gelada. Ou de Chandon. Ambos perfeitos, né? Ambas perfeitas, as bebidas, né? Ambos perfeitos, que Chandon é um vinho, né? Eu falei ambos perfeitos, prevalecendo o masculino ao feminino, antifeminino. Essa é uma regra machista pra caramba, né? Temos a cerveja e temos o Chandon, o vinho. Aí eu disse ambos perfeitos, né? Aí, poxa, por que perfeitos? É uma das regras de concordância nominal. Mas vamos falar assim, ambas perfeitas as bebidas, para ficar uma coisa assim mais democrática, digamos. Vamos lá. Momentos momentos de viagem à parte, vamos à nossa questão. Tá aí, ó. Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele um homem inseguro. E aí a estrutura, eu vou ter que fazer agora aqui, ele diz, o segmento sublinhado acima está corretamente reescrito da seguinte forma. Olha só. E o segmento sublinhado era esse aqui, ó. Cadê? Ter feito dele. Era esse o segmento sublinhado, tá? Então, Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele, aí ele coloca aqui, ó, as investidas. Eu vou primeiro, direto ao ponto, que fez esse meu candidato errar o item. O que ele pensou? Ele olhou os itens, olha só o raciocínio dele, foi um raciocínio bem rápido, foi técnico o pensamento dele, mas há uma falha no processo. Ó. Ele olhou o dele, olhou os itens e marcou C. E eu entendi o porquê. Tipo assim, o professor foi bem rápida, foi rápida a resposta dele, mas não foi uma resposta rápida assim, impensada, ele pensou muito. Mas ele pensou, como ele já tinha um histórico de pensamento, ele não gastou tanto tempo, assim. E ele ficou errado, essa opção é a opção errada. E aí vamos lá ver qual é o ponto, né? Por que ele marcou o item C? Pelo lhe. Sabe por que ele marcou o lhe? Por conta do dele. Porque se eu digo assim, ó, vou escrever aqui, comprei-lhe o livro. Comprei-lhe o livro. Professor, essa frase está correta. Comprei-lhe o livro. Sim. Esse é o pensamento de um candidato, e que será o seu pensamento quando você estiver bem aqui nesse nível de resolver questão assim rapidamente, como esse candidato fez. Só que ele errou. Mas é um candidato experiente, mas ele errou. Porque ele pensou assim, dele, esse li aqui, quando aparece, eu vou colocar como mudar a cor da caneta só para a gente poder evitar. Pronto. Quando esse li aparece, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. Não é quem comprar algo de alguém. Cuidado com isso. Quem compra algo de alguém. O verbo é transitivo direto e indireto. Ei, você tá ferrado aí. O livro é objeto direto e o li é o objeto indireto. Pronto, resolvida a parada. Não, você tá errado. Peraí, o verbo não é VTDI. O verbo é só VTD. Quem compra algo. Certo? Agora, este li aqui, ele funciona como um dele ou dela. E aí eu vou remontar a frase da seguinte maneira, ó. Comprei o livro dele ou dela. Ou seja, esse li tem valor de posse. Quando esse li tem valor de posse, e ele aceita essa troca por dele, dela, deles e delas, inclusive sintaticamente ele é um adjunto adnominal. Bom que se diga. Informação desnecessária aqui. Mas eu estou dizendo que este candidato, este aluno que veio a mim com essa questão, ele citou tudo isso. Eu fiz questão de ouvi-lo. Quando ele disse, professor, eu não entendi essa questão. Porque eu fiz assim, ó, isso aqui não é assim? Eu digo, isso aqui não é assim? Isso aqui é assim? Por que não é o... Pois é. Aí, a primeira coisa que eu noto, ó, esse livro tem que ter relação de posse. Comprei o livro dele.
Então cumpriu o livro que pertencia a ele ou a ela, não importa. Quando a gente lê a frase, Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele um homem seguro. Cadê a noção de posse? Quer dizer, ele sabia muito, mas talvez ele leu tão rápido, ele viu dele ali, nascer é dele, então é li. Ó, vocês entenderam agora o jogo, né? Já que é dele ali, então a troca é pelo li, porque eu posso fazer o caminho de volta, e aí ele leu. Kafka acusa seu progenitor de ter-lhe tornado um homem seguro. E aí ele esqueceu de fazer o simples, que era uma conferência. Vamos trocar o li por dele? Kafka acusa seu progenitor de ter tornado dele um homem seguro. Isso não tá legal. Ter tornado dele. Deu para ver, ó? E aí esse ter tornado dele não está funcionando. O item verdadeiro, como vocês estão vendo, é o item D de dado. Olha só. Kafka acusa seu progenitor de tê-lo tornado, ou seja, de ter tornado, quem torna algo ou torna alguém, olha aí, ó. Aí, tê-lo tornado, o pronome ficou com o verbo auxiliar, né? Ó, de ter tornado o Kafka, ó o lo aqui. E aí o verbo ter, como você sabe, né? Ó, é assim como é o movimento, ter. Como o verbo terminou em R, a gente tira, ficou horrível isso aqui, deixa, vamos melhorar isso aqui. Tchan, tchan, tchan. Canetinha, ó. Ter. Ter mais o. Ó. Kafka acusa seu progenitor de ter tornado o Kafka um homem inseguro. E aí, ter mais, não vai ficar ter ou, não existe isso. Quando o verbo termina em R, a gente corta o R. Corta o R, ó. Vai ficar tê-lo com acento, tê-lo tornado um homem seguro. Portanto, item D de dado, o item E não se sustenta. Olha o item B. O item B há um problema de sentidos. Veja, Kafka acusa seu progenitor de ter se tornado. Quer dizer, nesse caso, quem se tornou foi o Kafka. Né? Kafka acusa seu progenitor de ter se tornado, não, de tê-lo. E o sentido se equivale agora. Kafka acusa seu progenitor de ter feito dele do Kafka. Então, note que o ter-se aqui, essa forma se não está lógica dentro do contexto, né? Que aqui eu estou dizendo que o progenitor se tornou um homem seguro. E não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que o pai do Kafka tornou o Kafka um homem seguro. Não é isso? E ter no tornado, isso aqui é um absurdo sem proporções. Depois a gente explica por que é um absurdo sem proporções. Bom, questão 5, item D de dado. Vamos à próxima, nosso tempo passando. CESP, faltou uma questão da banca CESP, né? Vamos lá, olha só uma questão da banca CESP, que diz o seguinte. É uma questão muito interessante, é uma questão retórica. Pensar aqui, retórica como assim, professor? É uma questão que exige, questão maldita, meu povo. Essa questão maldita, questão difícil. Vamos lá ver. Ele diz assim: a necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma alastrada fome coletiva, parece natural protestar, em vez de raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. Bom, a gente lê o texto para você entender o pensamento como um todo. E aí, olha, vou repetir aqui essa leitura. Vem comigo, vou ler daqui, ó, até aqui. Já é o suficiente. Ó, vamos ler de novo. O foco está no afirma-se. Olha o movimento. A necessidade de ter uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre um assunto. Afirma-se, às vezes, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Aí a pergunta vem e diz o seguinte: na forma afirma-se, o emprego do pronome se, vou sair do meio aqui, ó, para ver se
Tá vendo? Indica aí a palavra indica? Vamos lá, então. O emprego do pronome se indica, vou sair mais, pronto, indica, agora você leu comigo, indica que não existe, presta atenção, indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Questão muito retórica. Sabe o que pode acontecer numa hora como essa? Você corre o risco de dizer assim, professor, eu não entendi nem o que a questão quis dizer. Na forma afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Sabe o que ele está dizendo? Vamos trocar em miúdos? Por isso que é bom você resolver esse tipo de questão. Ele está dizendo que se não existe um agente responsável pela ação de afirmar, ele está falando que o sujeito deste verbo aqui é inexistente. E aí eu te pergunto, é inexistente? É inexistente? Você não pode morder a isca. Professor, ele diz assim, ó, afirma-se, eu não sei quem é que afirma. Então é inexistente. Ei, peraí ainda. Calma aí. Você não sabe quem afirma. Você pode até dizer isso. Mas não saber quer dizer que não exista. Entende? Quer dizer, eu não sei. Eu não sei quem quebrou o vidro. Então ninguém quebrou. Não existe quem quebrou. Não, peraí ainda. Existe, só que eu não sei quem foi. Eu não sei quem poluiu as águas do Nordeste. Mas existe quem. Eu não posso dizer, como eu não sei quem, então não existe, não. Como eu não sei quem, peraí, eu tenho que pensar com calma, porque eu posso achar de repente. E é o caso aqui. Olha só. Gente, é uma questão que envolve esse raciocínio e envolve este entendimento técnico que eu vou colocar agora. Todo concurseiro tem que ter um domínio total disso aqui. Verbo transitivo direto mais a partícula se, que vem imediatamente é o tal do sujeito paciente. Ou seja, sabem quem é o sujeito? Vamos lá. O verbo afirma. Quem afirma, afirma algo. Lembrando que o verbo afirmar pode ser VTDI. Eu posso, quem afirma, afirma algo a alguém. Tá certo? Então, nesse caso aqui, afirma-se mais um se. Olha aí, ó. Não tem um se aqui? Quem aparece depois? O às vezes. Às vezes é só... O às vezes é só um adjunto adverbial, isoladinho pelas vírgulas dele. Olha aí. E sabe quem é o sujeito? Vou grifar agora o sujeito de uma cor diferente. Esse cara aqui, ó. Que justiça não diz respeito ao argumento. Isto tudo é o sujeito do verbo afirmar. Professor, não acredito, não. Eu não acredito nisso. Calma aí. Vamos lá. Caneta. Você conhece com certeza esta frase aqui, ó. Quer ver? Vou mudar a cor para ficar mais bonitinho. Eita, pau, a aula já tá? Mas passou rápido, né? Olha só. Vende-se casa. Você se lembra disso? Vende-se casa. Professor, sim, vende-se casa. Quem é o sujeito dessa oração? Se você está dizendo assim, o sujeito, ele é indeterminado, porque eu não sei quem é que vende casa, vende-se casa, sei lá quem é que vende casa, pelo amor de Deus. Você não pode... Se você pensou isso, você está no lugar certo. Venha cá. Fique comigo. Não solta a minha mão, tá bom? Vende-se casa. Pera ainda. Não é aqui que a gente diz a história do casa é vendida? Ora, casa é vendida, casa é o sujeito, meu povo. Quem vende, vende algo. Quem é o se? Esse se aqui é o pronome passivo. Partícula passiva, exatamente. E aí eu posso dizer casa é vendida. Só que, sinceramente, você acha... Sim, existe banca que cobra esse tipo de coisa ainda. Face unha. Tem. Precisa-se de operários. Tem sim. Só que lembrando, precisa-se de operários,
é uma estrutura diferente, né? Que aí, você sabe, precisa-se de um verbo transitivo indireto. Aqui é um VTB. E aqui também é um VTB. Ó, o sujeito nem sempre é uma coisa meiga, fofa. Ah, meu Deus, sujeito, o cachorrinho cavou o buraco. Sujeito, cachorrinho. O gatinho bebeu leite, que é um sujeito gatinho. O passarinho pegou a folhinha, sujeito do passarinho. Nem sempre vai ser essa coisa fofa, o sujeito. O sujeito, às vezes, é uma coisa sem graça. Tipo isso aqui, ó, que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Pode ser uma coisa sem graça e oracional, que é mais complicado ainda. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou trocar esse sujeito racional, que é muito sem graça, muito insosso, eu vou trocá-lo por isto. Faz comigo essa troca? Afirma-se isto. Afirma-se às vezes isto. Isto às vezes é afirmado. Meu povo, o item é errado. Porque na forma afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe, existe sim, né? Não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Existe um agente responsável, né? Isso é fato, porque não é uma oração sem sujeito. O sujeito é que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Só que esse sujeito, é importante mencionar, ele não é agente. E aí ele quis dar esse nó na cabeça da gente, né? Ele é um sujeito paciente, como eu dizia a vocês. Né? O nosso sujeito, que é o isto, essa oração inteira, é um sujeito oracional, ele é um sujeito paciente, mas mesmo assim isso não é o suficiente para tornar o item verdadeiro. Porque quando ele diz não existe, peraí, existe. Existe sim. Isto não é afirmado. Então, não existe cadê aqui? Que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Existe, só que o texto não mencionou. Tipo, casa é vendida. Por quem? Quem é que vende essa casa? Eu não sei quem é, mas existe alguém que vende casa. Não é não? Afirma-se isto. Isto é afirmado. Por quem? Quem afirma é que ele está dizendo que não existe. Existe. Estão entendendo o raciocínio da questão? A questão é difícil. Não ia trazer uma questão fácil aqui para vocês. Porque um detalhe dessa questão era querer que você pensasse assim, é verdade. Um aluno experiente poderia cair e morder essa isca. Qual é a isca que ele morderia? Ele pensaria assim, não, como o sujeito é paciente, então não existe um agente. Ainda existe. Comprou-se o livro foi comprado. O livro não é o agente. O livro ele é paciente, ele recebeu a ação de ser comprado. Mas o livro foi comprado por quem? Eu não sei quem é. Não sei por quem. Mas existe. Se ele foi comprado, alguém o comprou. Agora, se ele tivesse dito assim, sabe como é que o item seria verdadeiro? O emprego do pronome se, ele teria que dizer assim, o emprego do pronome se indica que não se sabe quem é o agente responsável. Ah, ok. Se ele tivesse dito que o emprego do pronome se indica que não se conhece o responsável pelo agente da ação de afirmar, aí ele diria, é verdade. A gente não sabe quem é esse responsável. A gente não sabe quem, que a justiça não diz respeito à argumentação nacional. É afirmada por quem? Essa pessoa eu não sei quem é. Então o item seria verdadeiro se ele tivesse mudado o comando. Mas aí, no próximo concurso, a banca pode fazer isso. Ela pode fazer exatamente esse movimento que a gente propôs agora. Deu para ver. Questão difícil, mas boa, a gente sai dessa questão fortalecido, sabendo aí do movimento da concordância. E só para fechar, viu? Isso aqui tem tudo a ver com concordância. A questão aqui é de concordância verbal. Lembre-se do truque básico, né? Para a gente fechar a questão aqui. Vende-se casas. Se eu tivesse colocado casas aqui, tinha que ser vendem-se casas. Tá? Lembre-se de que concordância verbal aqui atua de maneira muito franca. Deu para ver, gente? Bom, é isso, viu? É isso. Então, assim, a gente vai encerrar aqui. Próxima aula, a gente vai ter mais coisas. Fica comigo na nossa semana intensiva de língua portuguesa. E, ó, não se esqueça, vai sair uma questão daqui, viu? Daqui a gente vai tirar uma questão para comentar com vocês, para perguntar a vocês lá, para que você participe do sorteio. Tá certo?
E aí, gente, vocês viram como é importante que a gente entenda a estatística das questões, como elas funcionam, a prioridade que você tem que dar nos seus estudos. Então, isso tudo tem que estar na cabeça do concurseiro para que ele consiga ser aprovado. É fundamental que você faça essa reflexão, tá bom? Bom, então estou aqui também para lembrar você que você tem que assistir a videoaula 1, se você não assistiu ainda, tá bom? A 2 você já deve ter assistido, a aula 2. E lembrar que eu vou retirar 2 perguntas dessas 2 aulas e também da terceira aula, que ocorrerá agora no dia 31 de janeiro, às 20 horas. Então, no dia 31 de janeiro, às 20 horas, nós teremos a nossa terceira aula, que vai ser a aula culminância, vai ser a aula, sabe, clímax, a aula mais importante. Você vai coletar lá a terceira pergunta para que você participe do sorteio, né? Então, não se esqueça, já coloca no sininho, coloca ativado o sininho para avisar você, para que você não esqueça, dia 31, às 20 horas, eu te espero para a nossa terceira e última aula dessa semana intensiva. Tá legal? Valeu, gente, um abraço.